Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina, na rua. Eles venceram a guerra e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. É assim que começamos mais um Conversa de Pensadores. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Mas antes, não esquece de deixar aqui o seu joinha, se inscrever no canal e ativar os sininhos, ok? E o nosso tema de hoje é o avanço da extrema-direita no país e o fascismo. Para isso, eu estou com ele, o nosso convidado, Ítalo Holanda, que é bacharel em Direito. Seja bem-vindo, Ítalo, ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui conosco. E aí, como sempre eu começo nossos programas, eu peço ao nosso convidado que se defina com a palavra. Agradeço o convite por participar desse momento tão rico, a família Desarticulando, que vem fazendo um sucesso, um trabalho fantástico nessas novas linguagens, né, que a juventude vem empregando dentro das redes sociais. Bom, se eu pudesse me expressar em apenas uma palavra como aquilo que eu compreendo relativo à minha personalidade, seria tenacidade. E aí vamos falar de fascismo. A gente sabe que o fascismo surgiu na Primeira Guerra Mundial, com muita força na Itália, com Benedito Mussolini. E aí a gente tem que entender o que todo esse processo encarretou para a história e como a gente vê as semelhanças do fascismo de Mussolini com o que está acontecendo no Brasil. O fascismo ele pode se apresentar de diversas formas, né? Não é um bloco monolítico. Por outro lado, existem determinados aspectos que podem ser reduzidos a características próprias dessa manifestação política. O fascismo, de maneira muito resumida, é uma tentativa de criar um padrão de individualidade das pessoas, negando as diferenças, por isso as minorias são tão oprimidas dentro desse regime, através de uma coerção estatal, reduzindo ao máximo essa liberdade manifestada na individualidade por meio do aparato militar do Estado. Então você tem um processo de hipertrofia do poder central, do governo, capitaneada por cima de um líder, de apenas um líder que vai falar pela nação. Então as pessoas não falam mais só por si, o governo não fala em nome da comunidade ou da sociedade, mas fala em nome de quem fala pelo povo, a voz do povo, a voz do povo, é aquela liderança. Você tem um movimento anti-intelectualista, de desconsideração das manifestações científicas, você tem um aspecto relevante também, que é a negação da realidade através da tentativa de reconstrução do passado. Isso é muito característico dos movimentos fascistas. Você tem um livro famoso de George Orwell, né, 1984, onde ele retrata muito bem isso, que tem a famosa a clássica frase, né, quem domina o passado, domina o futuro. Então, de maneira muito simplória, de maneira muito básica, poderíamos reduzir a mais ou menos isso, características típicas dos movimentos fascistas, né? Nós tivemos situações graves aqui no Brasil, também o Estado Novo, querendo ou não, foi uma manifestação com Vargas, né, de Estado totalitário. As pessoas não querem tocar nesse assunto, mas o Brasil foi um dos países que mais recebeu movimentos de imigrantes neonazistas. E o interessante é que a gente sempre acompanha nesse tipo de regime, nesse tipo de sistema, eles sempre fazem uma condensação entre a questão política e a religião, né? A gente percebe que sempre caminha ao lado desses sistemas um fanatismo religioso, uma supervalorização da religião para justificar essa atrocidade e a percas de direitos que ou foram conquistados ou deveriam ser conquistados. Então eles usam sempre como escudo algum tipo de religião. Eu não compreendo o fascismo como um bloco monolítico, ele pode se expressar de algumas maneiras. Na América Latina, se eu pegar na América Latina, em Portugal e na Espanha, na minha compreensão, a sua afirmativa ela é bem acolhida, ela tem uma referibilidade com a realidade muito grande, porque de fato os movimentos fascistas nessa região eles foram construídos a partir basicamente da noção de Deus, pátria e propriedade, né? Quando você vai olhar no processo histórico, é construído com base nisso aí. No entanto, por exemplo, quando você pega às vezes as pessoas do meu campo de pensamento gostam, quando você pega, por exemplo, o movimento de Stalin, né, o grande discurso, era um processo laicizante, né? Você não tinha uma compreensão do Estado teocrático como você tem dentro do Brasil, dentro da Argentina, dentro
do Paraguai, como você tem com Salazar. Lá também você tem um associamento de uma construção do fascismo, de um Estado absoluto, policialesco, a revelia da necessidade de um crescimento religioso. Mas, como regra, digamos assim, nos países ibéricos, descendentes dos países ibéricos, se manifesta muito próximo, sim, essa relação, infelizmente, de utilização indevida da religião para um meio que é, quando você para observar a noção do amor fraternal desenvolvido por Jesus Cristo, essa noção de opressão, de esmagamento do indivíduo, do ser humano pelo Estado, ela é completamente dissociada daquilo que Jesus Cristo pregou. No Brasil podemos perceber o crescente avanço da extrema-direita, né? E a gente percebe que essa direita no Brasil, ela se assemelha muito com as questões nazistas, fascistas, e às vezes as pessoas acham que a gente fala muito forte quando se compara com o nazismo e com o fascismo. Estamos falando de um sistema político e os caminhos que são bastante comuns entre esses dois sistemas com a política brasileira atualmente. E a gente percebe esse crescimento bastante desenfreado, e o que me impressiona é a associação que esse crescimento político faz com a religião. Mas vamos dividir por partes. A primeira, como você avalia o crescimento da extrema-direita em nosso país? Compreender a evolução da ascensão da extrema-direita no país, ela não é possível de ser observada e bem compreendida sem você analisar todo o contexto histórico que ela se deu. Primeiro ponto, o Partido dos Trabalhadores, quando chega ao governo central e não ao poder, isso é uma dissociação conceitual que na ciência política as pessoas fazem. Você ser governo não significa necessariamente que você seja poder. Quando o PT, o Partido dos Trabalhadores, chega ao governo central do Brasil com a presidência do Luiz Inácio Lula da Silva, é uma ruptura histórica muito grande, porque pela primeira vez na história, um partido declaradamente, embora construído das lutas sociais no período da ditadura militar, chega ao poder, a esquerda chega ao poder pela primeira vez. Lula era um trabalhador de fábrica. Isso, de certa forma, é uma ruptura muito grande dentro da tradição política brasileira. Querendo ou não, isso incomoda. Os padrões estabelecidos, as pessoas nunca conseguiram conviver bem com a ideia de serem governadas por um homem que saiu do chão da fábrica. Você percebe isso de maneira muito clara. Então, o que acontece? Você tem um governo que conseguiu emprestar algum ganho político para as minorias, um ganho de inclusão social a partir do consumo para alguns segmentos da sociedade que de regra estavam afastados. Foi necessário conviver de maneira mais íntima com essa nova realidade. E essa mudança não acontece do dia para a noite. Você não altera a tradição do dia para a noite. O Brasil foi o último país do mundo a se livrar do regime escravocrata. Então, o que acontece? Quando você tem os movimentos de 2013, que são as jornadas de junho, aquilo reestruturou e reequilibrou as forças do cenário político. Eu lembro que, na época, a então presidente Dilma tinha 70% de aprovação popular. Aquilo deu uma mudada muito forte no cenário. O PT vai para a eleição e perde por uma diferença muito pequena, e o Aécio Neves, pela primeira vez na história pós-redemocratização, o Aécio Neves não reconhece o resultado das urnas. O processo de desestabilização político-institucional do país se iniciou ali. Na minha avaliação, se iniciou ali. Então, assim, a ascensão do discurso de direita no Brasil, ele converge com uma situação muito incomum na nossa história, que é o quê? Pela primeira vez na história, você estar à direita era você estar excluído do governo central, porque o PT tinha passado 8 anos com Lula, 4 com a Dilma e mais 2 ali, mais 1,5, 2 no segundo governo Dilma. Então houve essa situação anômala. Isso é um ponto que é preciso observar. Então, assim, existe um natural desgaste da esquerda, um momento de ascensão, e se você parar para observar, o Partido dos Trabalhadores fomentou muito a criação dessa rede de negócios de micro e pequenas empresas. Então, quando essas pessoas passaram para dentro dessa realidade, elas passaram a ser patrão também. Então muda o olhar. E por parte da esquerda houve dificuldade, eu sempre falei isso, em enxergar esses aspectos e conseguir abrir canais de diálogo com essas pessoas, em falar sobre gestão. O Brasil mudou. O Brasil não é mais o mesmo Brasil da primeira eleição do Lula. Agora, não é também um fenômeno dissociado da realidade global. Você viu essa ascensão do neofascismo, Porque uma coisa é assim, a gente tem que saber ter maturidade para diferenciar o que é a extrema-direita, que essa, assim, é autocrática, é ditatorial, ela quer impor a sua vontade,
do movimento de direita, que eu entendo como extremamente legítimo e positivo para a vida dentro da democracia. Você tem conservadores que são democratas, eu posso não concordar nada com o cara, mas é necessário para essas pessoas. Você tem liberais de centro, liberais mais à direita, os próprios neoliberais, que eles enriquecem o debate. Ítalo, eu como professor, historiador e atualmente atuo na área da sociologia, eu percebo muito na juventude esse sentimento de que a extrema-direita é a salvação do país. Isso me preocupa e eu fomento muito esse debate. Eles não conheceram o Brasil antes do PT. Eles não entenderam que para você ir no mercantil você não tinha condição de comprar um pacote de bolacha creme crack, por exemplo. Eu nasci numa família, acho, extremamente pobre, só não passamos fome, mas tivemos muitas necessidades. Mas, por exemplo, a gente ia na bodega comprar uma colher de margarina, uma colher de café, uma fileira de bolacha creme crack, porque a economia do país não existia. As coisas oscilavam de preço com muita rapidez. E essa juventude não acompanhou esse processo. Não acompanhou um Brasil de extrema pobreza. E eu sempre busco trazer essa reflexão, porque a juventude não vivenciou, não sentiu, mas tem aí a história para comprovar. Nós não podemos simplesmente neutralizar o passado e a história do que aconteceu. Nós temos que buscar entender todo esse contexto político que está situado no Brasil. E aí vem a minha próxima pergunta para você. Você acha que a extrema-direita utilizou de maneira bastante forte a questão da religião para chegar ao poder? Porque a gente percebe esse grande arco de aliança que a extrema-direita e que o presidente Bolsonaro tem para com as igrejas. A que ponto você acha que isso foi usado de forma bastante pensada para conduzir o Bolsonaro ao governo? Esse fenômeno de ascensão da direita, ele não acontece dissociado do que vem ocorrendo no mundo, né? Então, quando o Bolsonaro aparece como um fenômeno eleitoral, você tem ali a reunião de alguns grupos. Você tem os militares, que não conseguiram ainda admitir que foi um fracasso a ditadura militar. Então você tem os militares, você tem determinado segmento empresarial, você tem um núcleo religioso forte, como você colocou, e você tem uma grande quantidade de pessoas que eu considero assim, pessoas que chutaram balde, compreenderam-se absolutamente desencantadas com a política, porque passaram, desde o início da Lava Jato, como ela se deu, passaram a entender que assim, a política é tudo igual mesmo, é só para roubar, é a corrupção, e os caras não pensam em fazer nada para a população, meu voto não vai mudar nada, esse doido aí pelo menos fala o que ninguém fala, porque é uma maneira que ele se vende também como outsider, apesar de ter passado 30 anos dentro, né, e a sua família toda vivendo as custas do Estado dentro da política. Essas pessoas que estão nessa situação aqui de desencantamento, de chateação, de revolta, eu não as enxergo como sendo servis a uma determinada compreensão religiosa ou necessariamente fascistas. Porque se você pegar a estruturação do discurso do Bolsonaro, ela tem 3 pilares da campanha eleitoral. Uma corrupção muito forte através do discurso lavastatista, de combate à corrupção, de combate à corrupção, como se fosse assim, que é muito tipo ao fascismo, a ideia de purificação, que a gente sabe que é uma grande falácia. Os governos fascistas são extremamente mais corruptos, tanto que você está vendo aí o escândalo da Covaxin agora. Aí você tem outro ponto que tem sido sempre um calo da esquerda, que é a questão da segurança pública. Então Bolsonaro cresce com o discurso de lei e ordem, já foi utilizado, não é novidade, já foi utilizado por Nixon lá nos Estados Unidos, na história da guerra total contra as drogas, do combate à criminalidade e tal, que eu prendo, bato, mato e arrebento, que não é novidade no Brasil também, que política social é coisa a ser resolvida pela polícia, uma compreensão anacrônica. E esse terceiro ponto, o discurso religioso, da noção da família tradicional, que aí é onde você se aproxima do processo de misoginia contra as mulheres, de naturalização da violência contra as mulheres, de desprezo e preconceito contra as minorias. Então, eu vejo de uma maneira mais complexa, sabe não? Eu não consigo reduzir o fenômeno da reeleição do Bolsonaro, porque de maneira muito clara o grande capital não queria Bolsonaro. Sempre o compreendeu como alguém assim, boçal, como alguém intelectualmente sofrível, como alguém desprovido de capacidade de dirigir o país. Só que os caras achavam que iriam conseguir tutelá-lo. E viram que o Alckmin não ia decolar, como não decolou. Disse, não, peraí, o PT não pode ganhar essa. Ainda não pode voltar. Então nós temos que eleger alguém.
Então eles fizeram arco, veio o Bolsa Dória. Toda essa turma que passou a sofrer com os ataques deles estavam juntos de maneira muito clara com ele. E passamos 30 anos vendo o que o Bolsonaro falava, que era preciso matar uns 30 mil, que a ditadura não matou todos quanto era necessário, que a mulher não merecia ser estuprada porque era feia. Todos esses absurdos foram ditos. Se tem uma coisa que não pode ser imputada ao Bolsonaro nesse aspecto, é a insinceridade sobre aquilo que ele pensava, sobre o que ele pretendia fazer. Que ele é idólatra da ditadura, que ele idolatrava talvez um dos mais sanguinários torturadores do período ditatorial, Carlos Roberto Ustra. Assim, isso não era segredo dos caras, e mesmo assim os caras embarcaram. Uma coisa que muito preocupa não só a mim, mas como várias pessoas, é o fanatismo para com o nome Bolsonaro. Ele tem alguns eleitores, alguns seguidores que são extremamente fanáticos e estão do lado dele a qualquer custo, a qualquer preço, e não abrem mão disso, mesmo já sendo provado e reconhecido os crimes que o atual presidente já cometeu, como o crime contra a saúde, essa história da vacina do Covid, isso é um crime contra os brasileiros e diversos outros escândalos que ele está sendo envolvido, né? Mesmo assim, essas pessoas mantêm-se fiéis em defender a causa do Bolsonaro. E aí vem a minha pergunta: como devemos agir ou atuar para sair desse caos político que o Brasil se encontra hoje? Qual deve ser a postura de nós, enquanto brasileiros, para conseguirmos emergir perante esse caos que se encontra hoje o nosso país no que tende à política nacional? Então, a primeira coisa que nós temos que ter é paciência estratégica. Um processo de deteriorização da força política do Bolsonaro e de adesão de base popular, ele está acontecendo numa velocidade muito grande e talvez bem maior daquilo que ele esperava. Por isso que ele está tão ensandecido, procurando falar bobagem todo dia, ainda mais para ver se chama atenção. Segundo, desenvolver a capacidade de diálogo. Com o sujeito que é fanático, é difícil, muito difícil, mas eu tenho treinado bastante. Acho que a gente tem que abrir interlocução com quem pensa diferente, ter humildade de conversar com essas pessoas. Existem determinadas situações que, por mais que nós compreendamos que não são corretas do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, mas nós temos que respeitar o porquê da pessoa pensar daquela forma. Realizar avanços, talvez, de menor extensão. E aí eu quero agradecer a participação do Ítalo Holanda. Obrigado, Ítalo, por aceitar o nosso convite. Foi um prazer enorme estar aqui com você, debater esses assuntos tão importantes para a sociedade brasileira. Quero lhe agradecer e pedir para você fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço a você, aos meninos aqui presentes, a todos os outros que integram, né, esse movimento, eu vou chamar de movimento, de tão interessante que é do Desarticulando. Estou aqui para contribuir, estou aqui para o debate. Quem quiser debater, para contrapor o que eu falei, estou aqui para o debate, acredito nisso, né, desde que ele seja respeitoso. Acho que nós precisamos ter civilidade ao debater. E minhas considerações finais, eu reduzo de maneira muito clara a uma palavra: democracia. Não há possibilidade de liberdade dentro da democracia, pelo menos da democracia liberal. Faço aqui as palavras de um conservador, né? Winston Churchill, que foi o primeiro a se erguer contra a insanidade de Hitler, né? O aspecto totalitário que já vinha sendo denunciado, mas muitas pessoas não tiveram a coragem de enfrentar. O Churchill, isso é uma coisa que a história não vai negar. Pode ter muitos outros problemas, mas essa história não é. Churchill se ergueu. Ele era um grande frasista, né? É o pior regime conhecido, à exceção de todos os outros já tentados pela humanidade, né? Então, assim, nós já tentamos de tudo e já percebemos que regimes ditatoriais, regimes que negam a possibilidade da diferença, regimes que negam a liberdade de expressão, eles são terríveis. Vou deixar como dica aqui um livro chamado Os Inimigos Íntimos da Democracia, de não é nem historiador, mas ele foi um intelectual búlgaro chamado Tzvetan Todorov. A utilização da democracia para a sua própria corrosão, para a sua própria erosão. Então você está vendo muito abuso da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação de pensamento, utilizada de maneira indevida, que é um fenômeno típico do fascismo, de sua história, para tentar erodir o sistema constitucional brasileiro. Então, assim, democracia, democracia e democracia. E você que assistiu mais um Conversa de Pensadores, fica aqui o nosso agradecimento. E não se esquece, se você gostou desse programa, deixa o seu like, ativa os sininhos e se inscreve no nosso canal. A gente também aceita sugestões, coloca lá nos comentários sugestões de como deve ser mais o Conversa de Pensadores. Vem com a gente construir o nosso canal, tá ok? Um abraço e até o nosso próximo programa.